pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui, dando seguimento ao capítulo de adutoras. Chegamos na segunda parte de dimensionamento, são 3. E só para lembrar, por que 3, professor? Porque eu tenho 3 tipos de adutora e cada uma tem um tipo diferente de dimensionar, uma maneira diferente de dimensionar, tá? Na primeira, a gente tinha visto a adutora por gravidade em conduto forçado, tá? Que foi a parte 4, chamada dimensionamento 1. Agora, na parte 5, chamada dimensionamento 2, a gente continua em adutora por gravidade, porém agora em conduto livre, tá? Então vamos para frente. A primeira coisa a mencionar é o seguinte, quando a gente fala de adutora por gravidade em conduto livre, aí a gente vai trazer aquela ideia que a gente já mencionou de uma outra hidráulica, né? Da hidráulica de conduto livre, da equação de Chezy-Manning. Portanto, antes de entrar no dimensionamento propriamente dito, eu preciso fazer um item, né, que é o item 7.10, que é uma revisão de hidráulica de canais, ou seja, hidráulica para adutoras em conduto livre, que é a definição da equação de Chezy e da equação de Manning. É isso que nós vamos fazer. Após isso, a gente simplesmente aplica na adutora, porque essas equações, essa equação, na verdade, a equação de Chezy-Manning, é a equação para dimensionamento de adutoras em conduto livre, de adutoras por gravidade em conduto livre, ok? Então vamos para frente. Então, primeira coisa, né? Eu faço aqui um paralelo entre os condutos forçado e livre. Os forçados, a gente tem mais intimidade, né? Lá em instalações prediais de água fria, a gente trabalha com conduto forçado, água quente, as equações Darcy-Weisbach, que é a fórmula universal, né, de Hazen-Williams, são equações da hidráulica para perda de carga em conduto forçado, tá? Aqui nas adutoras por gravidade em conduto livre, a gente tem menos intimidade porque a gente trabalha menos essas equações, Chezy. Então vamos ganhar essa intimidade aí para a gente poder desenvolver o tema, tá? Então, características dos condutos forçados. Eu tenho uma tubulação totalmente fechada, necessariamente no conduto forçado. Se eu quiser ter pressão na água, eu tenho que ter uma tubulação totalmente fechada. Na adutora em conduto livre ou no canal, aí tanto eu posso ter uma tubulação fechada, tá? É o caso, por exemplo, de uma adutora propriamente dita, uma tubulação, que não seja uma canalização, tá? É o caso, por exemplo, de instalações prediais de esgotos sanitários, é o caso de tubulações fechadas de sistemas de esgotamento sanitário públicos, tá? Então eu posso ter tubulações fechadas ou eu posso ter também canais. É o caso de outras partes dos sistemas de esgotamento público, tá? É o caso das calhas das drenagens de águas pluviais, é o caso das calhas, canaletas, dos sistemas de drenagem pluvial, sistemas públicos de drenagem urbana, tá? Então, veja, quando o conduto é forçado, necessariamente a tubulação é fechada. Mas quando o conduto é livre, a tubulação pode ser fechada ou eu posso ter uma tubulação aberta, uma calha, né, um canal, ok? Outra característica, seção plena no conduto forçado. Professor, o que é uma seção plena? Uma seção plena é o seguinte, se eu imaginar aqui uma secção transversal de uma tubulação, tá? Tá aqui o centro dela. A água, ela vai estar ocupando toda essa seção transversal, né? Então isso daí é uma seção plena, tá? Se eu falar de uma tubulação em conduto livre, aí, pessoal, a seção não é plena. Então olha para cá, tá aqui o centro, tá? Eu vou ilustrar aqui cotas, só para ilustrar o que eu quero dizer, ok? E que essa altura aqui, ó, total, é o diâmetro, né? Essa altura aqui é o diâmetro da tubulação, ok? Não sei se dá para ver, vou fazer o seguinte, vou melhorar aqui graficamente, tá aqui, isso aqui é o diâmetro, tá? Se eu digo para você, olha pessoal, a água está bem aqui, ó, esse daqui é o nível da água, certo? A gente vai chamar essa alturazinha aí, olha, de altura Y, tá? E esse Y a gente chama de altura da
lâmina d'água, ok? Altura da lâmina d'água, tá? Isso daí é o y, altura da lâmina d'água, tá? Vejam que esse y não é o valor do D, como seria lá no conduto forçado, né? No conduto forçado tem uma seção plena, o y equivale ao D. Aqui não, aqui o y é menor do que o D, né? Então, normalmente, para conduto livre, a gente tem relações y igual, por exemplo, a 0,5D, que é o caso em que o nível da água passaria aqui pelo centro. Ou a gente costuma relacionar assim, ó, y sobre D igual a 0,5, tá? A gente tem, por exemplo, y igual a 0,3D, ou y sobre D igual a 0,3, tá? E a título de informação, lá no esgoto, tá? Nas normas de sistema público de esgoto sanitário, a relação y sobre D máxima, tá? Ela é 0,75, ou seja, o y sobre D, ele não pode ultrapassar 3/4 da altura, né? 0,75. E isso é lá para esgoto, isso não é aqui para adutoras, não. Isso aqui é lá para esgoto, certo? Então lá a gente tem esse fator, que é o y, que é a altura da lâmina d'água, e que aqui nós vamos precisar também. Então já estou apresentando para vocês esse fator y, que é a altura da lâmina d'água, e que geralmente é dado a relação y sobre D, certo? Então vejam que eu tenho aqui uma seção plena, tá? E aqui eu tenho uma seção semi-preenchida, que é isso daqui, que eu expliquei agora, tá? Uma outra coisa, lá no esgoto, lá no conduto forçado, a pressão ela é diferente da pressão atmosférica, né? Geralmente ela é maior do que a atmosférica, mas pode ser que, por exemplo, como numa tubulação de sucção, eu tenho uma pressão negativa, menor que a atmosférica, mas ainda assim é diferente, tá? No conduto livre, a pressão é a pressão atmosférica, tá? Professor, o escoamento no conduto forçado se dá pelo quê? Ora, se dá pela pressão que a água faz, né? Então ele se dá ou por bombeamento ou também por gravidade, né? Por gravidade, mas com pressão. Aqui no conduto livre eu sempre tenho escoamento unicamente por gravidade, ou seja, para a água escoar eu tenho que ter declividade, tá? Então essas aí são as diferenças entre os condutos livres e os condutos forçados. Olha só que legal esse slide, olha só. Quanto às linhas piezométricas e linha de energia, ou seja, quanto àquele estudo que a gente faz da linha piezométrica, aqui não há que se falar em carga de pressão, porque eu não tenho pressão, né? A minha pressão aqui, relativamente à pressão atmosférica, é zero, tá? Eu não tenho pressão no interior da tubulação, tá? Então, olha só. Nesse caso, a linha piezométrica sempre coincide com a linha d'água. Por quê? Porque eu não tenho pressão, né? Eu já tinha apresentado isso para vocês em algum instante, né? A linha d'água aqui vai ser quem? Vai ser o traçado da adutora, tá? Então, a linha piezométrica aqui sempre vai coincidir, e eu tinha dito isso quando eu fui apresentar aquele capítulo do traçado das adutoras, o segundo modelo. Né? O segundo modelo, o segundo caso, era justamente aquele caso em que a linha piezométrica coincidia com o traçado da adutora. Era o caso em que eu tinha o conduto livre. E para ser mais preciso, mais formal, mais rigoroso com a nossa ciência, é quando a linha piezométrica coincide com a linha d'água, com a superfície d'água, com essa linha aqui, ó, da altura da lâmina d'água, tá? É quando coincide com essa linha aqui, que é a altura da lâmina d'água, ok? Bom, então a carga de pressão, que não existe no conduto forçado, será substituída pela altura da lâmina d'água Y ou pela relação Y sobre D, que dá no mesmo, tá? Então, olha só a novidade, pessoal. Se eu partir do princípio que esse cara aqui é o plano de referência Z igual a zero, a energia total que eu tenho aqui equivale a essa altura de lâmina d'água, tá? Mas se o Z igual a zero é mais embaixo
e eu tenho aqui um Z, uma cota de posição, uma carga de posição, eu passo a ter como minha energia total o meu Z, a minha carga de posição, que equivaleria aí à altura que a adutora tem de um certo plano de referência, né? Lógico que se eu fizer um furo na parte de baixo da adutora, a água vai descer e vai ganhar energia porque ela tinha altura, e essa altura vai se converter em movimento, né? Em energia cinética, tá? Mais a altura da lâmina d'água, certo? Agora, sob o aspecto da responsabilidade técnica, olha o que é que o professor Rodrigo Porto escreveu aqui a respeito disso. Ó, olha só. Se um erro de 0,3 metros no plano piezométrico de uma rede de distribuição de água não traz maiores consequências, pessoal, me diz uma coisa. Qual é a pressão dinâmica mínima numa rede? 10 metros de coluna d'água. Olha, a dinâmica já é menor que a estática, e a mínima é a menor de todas. 10 já é muito maior do que 0,3. 0,3 metros de coluna d'água são 30 centímetros de coluna d'água. A gente estudou o capítulo de tubulações e lá a gente viu que as tubulações resistem a pressões muito grandes, 150, 200, 300 metros de coluna d'água, né? E que nos transientes hidráulicos podem acontecer pressões dessa magnitude. E aí eu pergunto para vocês, o que são 30 centímetros de coluna d'água diante do universo de uma pressão de 80 metros de coluna d'água, né? De 100 metros de coluna d'água, de 150 metros de coluna d'água? O que são 30 centímetros de pressão? Não é nada, tá? Agora, se um erro de 0,3 metros de coluna d'água, de 30 centímetros de coluna d'água, numa rede, numa adutora, não traz grandes consequências, né? Não acontece nada, não muda nada. Agora, uma diferença de 0,3 metros de coluna d'água no nível da água, ou de 0,3 metros no nível d'água, em um projeto de sistema de esgoto ou galeria de águas pluviais, seria desastroso. Pessoal, basta ver, imagina o mar subindo 30 centímetros do nível dele, o oceano. 30 centímetros, imagina a catástrofe que você teria. Então, da mesma forma, quando eu trato com conduto livre, esses 30 centímetros de coluna d'água representa 30 centímetros a mais na altura desse líquido aí, certo? Se eu tiver um volume muito grande, eu estou tratando de consequências aí muito sérias, tá? Portanto, a lógica, quando você trata com conduto livre, é diferente. E esse elemento aqui, esse Y, que equivale a esse 0,3 aqui desse texto, ele é um elemento muito sensível. Qualquer pouquinho a mais, tipo esse 0,3, representa um impacto muito grande no escoamento, representa um volume muito grande a mais de água, ok? Então, a gente tem que ter a percepção de perceber que tem que haver uma sensibilidade com relação à altura da lâmina d'água, que passa a ser um elemento principal aqui no escoamento em conduto livre, ok? Então, passando um pouquinho para frente, aí eu começo a apresentar os elementos do escoamento em conduto livre, né? Nessa figura, a gente tem um desenho de um canal, tá? Só que aqui é um canal natural, não é um adutor onde você construa num formato regular, quadrado, ou hexagonal, ou triangular, cuja área é fácil de calcular. Não, é um formato qualquer, tá? Que representaria aí, porque isso vale também para o escoamento de rios, né? Uma secção transversal qualquer, né? Num formato irregular de um rio, por exemplo, tá? Mas esse mesmo raciocínio vale para qualquer formato, melhor ainda para os regulares. Retângulo, quadrado, hexágono, triângulo, ok? Então, mesmo raciocínio. Então aqui eu tenho um corte, né? Onde eu tenho uma secção transversal, certo? Nessa secção transversal, veja que a distância do fundo até o nível da água está aqui, ó. Até o nível da água é o Y, que é a nossa altura da lâmina d'água. É esse mesmo Y aqui, tá? A altura da lâmina d'água. Então, no canal, a nossa lâmina d'água está vindo até aqui, ó. É esse valor de Y, certo? Bom, fora isso, eu tenho dois elementos que eu já tinha apresentado para vocês lá em instalações hidrossanitárias. Já tinha apresentado para você, eu já tinha apresentado, mas vocês já tinham visto isso aí em hidráulica também, que são a área molhada e o perímetro molhado.
tá? Então, quem é a área molhada? É a área, tá, da secção transversal, mas não a área do conduto, não é a área do canal, é a área da parte molhada, da parte que tem água do canal. Então ela vai até o nível d'água e não até o topo do canal. O topo do canal seria aqui, ó. O topo do canal seria aqui, mas a água vem até aqui. Então, se eu pudesse pintar aqui na TV, essa área molhada seria toda essa área delimitada pela curvatura do canal e o nível da água. Seria essa partezinha aqui, tá? Isso daqui seria a minha área molhada. E eu representei aqui com a letra A, ok? Então tá aí minha área molhada. Fora isso, eu tenho também o perímetro molhado. O que é o perímetro molhado? Nessa mesma imagem, onde eu tenho o corte, a secção transversal contendo água, a gente conhece por perímetro as paredes do canal, né? Mas o perímetro molhado são as paredes do canal que estão em contato com a água, somente a parte das paredes do canal que estão em contato com a água. Então, o perímetro molhado, que está representado por essa cota bem aqui, ó, ele vem até aqui, ele começa daqui, ó, está representado aqui por essa cota, aí está aqui o P, ó, aí vem até aqui, ou seja, é isso daqui, ó, é a extensão dessa paredezinha aqui, dessa linha grossa até aqui. Isso daí é o perímetro molhado, tá? Bom, lógico que para um retângulo, para um quadrado, para um semicírculo, para um triângulo é bem mais fácil essa determinação. Mas aqui a definição é a mesma, tá? Eu só estou apresentando para uma figura qualquer, porque o que vale para uma figura regular tem que valer para qualquer figura também, tá? Então eu tenho aí os principais elementos, né? A altura da lâmina d'água, a área molhada, o perímetro molhado. Esse HN, esse PB, a gente vai apresentar daqui a pouco, no próximo slide, certo? Então eu já apresentei aqui, ó, a área molhada. É a área da secção do escoamento normal à direção do fluxo. Beleza, num corte onde eu mostro aqui a secção transversal. Já apresentei o que é a área molhada. Perímetro molhado, já apresentei também. Vamos só cumprir tabela e ler o que está escrito aqui. É o comprimento da parte da fronteira sólida da secção do canal, ou seja, fundo e paredes, em contato com o líquido, ou seja, só o que está em contato com o líquido, não é a secção do canal inteiro, tá? Se ele tiver só a meia altura, só a meia altura de baixo, a parte de cima não conta, tá? A superfície livre não faz parte do perímetro molhado, ou seja, eu não conto isso daqui também, eu conto só a parte da tubulação do canal que está em contato com a água, a superfície da água não conta, tá? Bom, aí o que é raio hidráulico, que vocês já sabem, né? É a área molhada pelo perímetro molhado, tá? Raio hidráulico é a área molhada pelo perímetro molhado. O raio hidráulico, a unidade dele é a unidade de comprimento, né? Porque quando eu divido uma área por um perímetro, eu estou dividindo 1 metro quadrado, por exemplo, né? Um L2 da análise dimensional por um L, né? Então a unidade seria L, que é comprimento. Então seria no sistema internacional 1 metro, tá ok? Bom, no próximo slide eu continuo com a mesma figura, só que aí eu venho para essa parte aqui para a gente analisar. Ó. Olha só, isso daqui, pessoal, imagina que o canal está passando aqui, ó, né? Então eu estou vendo, do ângulo que vocês estão vendo aí, ó, tá? Vendo a extensão dele, tá? Então vejam que ele tem ali uma certa declividade que é representado pelo I0, tá? Então ele tem uma declividade representada pelo I0. A vazão aqui está escoando da esquerda para a direita. E aqui eu tenho duas letrinhas que eu preciso mostrar para vocês claramente. O Y e o H, tá? Olha, pessoal, o que interessa é o Y, a altura da lâmina d'água, tá? Ó, muito cuidado. Esse Y, ele não é perpendicular ao fundo do canal, não, tá? Ou seja, nesse exemplo aqui, se essa linha aqui é horizontal, o Y está vertical, beleza. Mas o Y está vertical não porque ele é perpendicular ao fundo, mas porque ele é uma energia. E a gente já estudou lá em Bernoulli que toda energia Z, P sobre gama, V2 sobre 2G é sempre uma linha reta vertical, né? Então essa altura da lâmina d'água ela é uma energia, ela vai substituir o P sobre gama. Então ela é vertical, significa o seguinte, se ela é vertical aqui, se eu modificar a declividade do fundo, ela continua vertical, ela passa a ter um ângulo com o fundo, né? Que é o que está acontecendo com esse Y aqui, ó. Note que nessas duas aqui, entre essas, o Y e o H,
aquele que está sendo perpendicular ao fundo do canal é o H, tá? Mas não é ele que nos interessa. Então eu coloquei esse H aí para mostrar a diferenciação. Professor, e o Y e o H se relacionam como? Com a tangente do ângulo entre eles, que é o I, né? Então a diferença entre eles é o ângulo entre eles. Esse mesmo ângulo aqui que o canal faz com a horizontal é esse mesmo ângulo entre Y e H. É esse mesmo ângulo, tá? Então você pode fazer uma relação aí de seno, né? Que é o cateto, perdão, de cosseno, que é o cateto oposto, adjacente pela hipotenusa, ou só um instante. Você pode estabelecer com eles uma relação de cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Um deles é o Y, o outro é o H, né? E o ângulo é o I. Então, I é igual a um sobre o outro, tá? Bom, no caso aí vai ser o Y, vai ser a hipotenusa, então vai ser H sobre Y, tá? Mas isso aí não importa não, eu falei a título de curiosidade. O que importa é que o que a gente vai usar é o Y, que é a altura da lâmina d'água. E eu escrevi aqui, ó, a altura da lâmina d'água, o tirante d'água, é a distância vertical, tá? Do ponto mais baixo da seção do canal até a superfície livre. E esse H, que é a altura do escoamento, é a altura do escoamento medida perpendicularmente ao fundo, que não interessa pra gente, tá? Bom, então eles se diferem pela declividade I. Eles quem? O Y e o H, tá? Bom, aí eu volto a explicar o que é esse B e esse HM que eu tinha deixado para explicar depois. Isso aqui, por enquanto, é uma coisa menos importante para o primeiro momento. Vai ter sua importância, mas não é para o primeiro momento não, tá? Então, olha só, largura de topo B. Eu digo aqui o seguinte, é a largura da secção do canal na superfície livre, função da forma geométrica da seção e da altura da lâmina Y. Então, olha só, pessoal, ó, me diga uma coisa. Eu meço aqui o nível da água, chegou bem aqui, né? Então, o nível da água, ele está entre esse ponto, tá? E esse ponto, né? O ponto de encontro entre o nível da água e as paredes laterais do canal. Se eu medir essa largura, deu B, né? Agora, se o nível da água fosse inferior, tá? Se esse nível da água descesse para cá, você acha que o B, que seria medido daqui até aqui, seria igual, maior ou menor do que esse outro B ali? Seria diferente, seria menor, né? Então perceba que a largura de topo é a medida horizontal medida onde está o nível da água. Então ela varia com o nível da água. Se eu tiver a água num nível mais elevado ainda do que essa largura de topo vai ser maior, né? Então perceba que esse B ela é dada em função da altura da lâmina d'água e, obviamente, também da forma geométrica da seção transversal do canal, né? Se esse canal for irregular, do jeito como é este, e ele vai alargando, quanto maior for o nível da água, maior vai ser a largura do canal, né? Agora, se for um canal artificial construído pelo homem, por exemplo, um canal retangular, a largura de topo, ela é constante, ela vai ser igual à largura do canal sempre, né? Então é importante a gente compreender o que é essa largura de topo, é a largura medida lá em cima. Mas se for um canal artificial construído pelo homem com largura constante, como um canal retangular ou como um canal quadrado, ele vai ter uma largura constante, né? Agora, note o que é esse HM, ó, que é chamado de altura hidráulica. Esse HM é a relação entre a área molhada e a largura da secção do canal na superfície livre. Equivale, a parte mais importante é essa, ó, a altura de um retângulo de área equivalente à área molhada. Ou seja, olha que legal. Isso aqui entra muito na ideia de regularização de canais. Ou seja, eu tenho um rio que tem uma seção irregular qualquer, certo? E aí, como por exemplo essa, e aí eu pergunto assim, pessoal, esse rio tem um certo volume de água, né? Ali na secção transversal ele tem uma certa área molhada, né? Se eu regularizar esse rio e transformar ele num retângulo, tá? A secção transversal dele passa a ser um retângulo. Qual vai ser a altura que esse retângulo vai ter para ter essa mesma área molhada desse rio aqui que tem uma seção irregular?
a essa resposta, a gente chama de HM, que é a altura hidráulica, tá? Então, se você prestar atenção, ele colocou aqui um tracejadinho, ó, bem aqui, ó, verticalzinho, ó, e outro aqui, ó, ou seja, colocando essa seção como se fosse uma seção retangular. Então, se esse rio que está com esse nível d'água aqui, o nível d'água eu não quero que mude, ele está com esse nível d'água aqui, certo? Se ele for uma seção retangular, que altura retangular ele vai ter com essa largura B, que é a largura de topo, hein? Com essa largura B, que é a largura de topo. Que profundidade ele vai ter se ele tiver uma seção retangular? A essa resposta vai ser a altura molhada, que é calculada dividindo a área molhada por essa largura de topo. Simples assim, tá? Então, num processo de regularização dessa margem, tá? De regularização do rio, ou seja, você vai domesticar o rio, né? Ele é selvagem ali, o córrego. Você vai domesticar e deixar ele bem quadradinho, bem retangularzinho. Nesse processo, para você achar a profundidade que ele vai ter, que é a altura hidráulica, com essa mesma área molhada, respeitando o seu regime de chuvas, respeitando a sua vazão, a essa resposta a gente chama de HM, ok? Bom, mas agora que nós definimos, falta definir o que é a declividade de fundo, né? Que é a tangente de alfa, tá? Ou seno de alfa. Professor, por que a tangente é igual ao seno? Porque para pequenas declividades, ou seja, para pequenos ângulos, que são as declividades experimentadas por rios, por córregos, tá? Até por cáreas dimensionadas aqui, por adutoras dimensionadas aqui, o que é que vai acontecer? O cateto adjacente e a hipotenusa, eles são muito parecidos. O cateto oposto é um valor muito pequenininho, ele tende a zero, né? O cateto oposto tende a zero. E aí, o cateto adjacente tende à hipotenusa, ou ao contrário, a hipotenusa tende ao cateto adjacente. Ó, se você pegar aqui, vamos colocar na lousa para que você possa visualizar melhor. Então, se você colocar aqui o cosseno de um ângulo, o seno, né? Então, se você colocar aqui o seno de um ângulo, ele é o cateto oposto pela hipotenusa. Se você pegar a tangente de um ângulo, ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então, o que é que vai acontecer? A hipotenusa e o cateto adjacente, eles passam a ser semelhantes, né? Passam a ser semelhantes. Então, o seno, a tangente, tanto vão ser iguais, ó. Então, a conclusão disso daqui é que, já que eles vão ser semelhantes, o seno do ângulo passa a ser igual à tangente. E a tangente do ângulo, por definição, é a nossa declividade, tá? Que é dado em metro por metro, alguma coisa assim, centímetro por metro, ok? Então, é a nossa declividade, que é o que eu escrevi aqui. A nossa declividade, que aqui ele chamou de I0, tá? É igual à tangente ou ao seno. Por definição, é a tangente. Mas por equiparação, já que os ângulos são pequenos, equivale ao seno também, tá? E a declividade piezométrica aqui não vai interessar, não. Então, vamos para frente. Quando eu trouxer essa minha ideia aqui para a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli era composta, antes você conhecia a equação de Bernoulli como sendo Z mais P sobre gama mais V2 sobre 2G, que eu escrevi aqui, ó, Z mais P sobre gama mais V2 sobre 2G. Não sei se dá para você perceber, isso daqui não está em negrito, né? Como é que vai ficar? Isso aqui era em conduto forçado. Em conduto livre, como é que fica? Ó, quem é que entrou, ó, o Y. Ele está em negrito aqui, está sombreado, está bem destacado, ó. E ele entrou no lugar de quem? Do P sobre gama. Por quê? Em conduto forçado eu não tenho pressão, mas eu tenho a altura da lâmina d'água, tá? Que equivale, que substitui no conduto livre, substitui o P sobre gama do conduto forçado, ok? Então, perceba que a carga de pressão do escoamento forçado equivale agora, no nosso caso, à altura da lâmina d'água Y nos canais. Então, se eu tiver um plano, PHR, ó, plano horizontal de referência, né? Se eu tiver um plano de referência, que é o nosso Z igual a zero, né? Eu tenho aqui, ó, o fundo do canal
eu tenho o meu Z, que é a minha carga de posição. Note que a minha carga de posição agora é medida em relação ao fundo do canal. Lá na pressão, não é lá no conduto forçado, não é medida em relação ao fundo do canal. O Z é medido em relação à linha que passa pelo eixo, né? Pelo eixo central da nossa tubulação, né? Então aqui não, aqui é medida em relação ao fundo do canal. Aí eu tenho a nossa altura da lâmina d'água, que vai do fundo do canal até a altura da lâmina, até a superfície do líquido, que é o Y, e nós ainda temos a nossa carga cinética V2 sobre 2G, porque eu tenho um escoamento, tá? Então, essa é a novidade, a equação passa a ser essa, a equação de Bernoulli, tá? Bem, e aí, quando eu volto para cá, a gente vai pegar um elemento infinitesimal para analisar as forças que atuam nesse elemento infinitesimal, né? Vocês não sabem, porque eu já estou na UFESA, fez 10 anos agora em agosto, tá? Nos primeiros anos eu era professor de resistência dos materiais, né? Então lá em resistência dos materiais, o que é que a resistência dos materiais faz? Ela estuda os esforços internos, né? Então o que são os esforços internos de um corpo, né? São as forças que uma parte do corpo faz na outra parte do corpo, né? Então, por exemplo, eu posso compreender as minhas mãos aqui como sendo um só corpo, né? Um só corpo. Tá em equilíbrio, veja que está parado, não está se movendo para lá, não está se movendo para cá, nem para cima nem para baixo, nem está girando, né? Mas tem forças atuando aqui. Se você tentar isolar, você vai ver que a minha mão direita, ela está fazendo uma força para cá na minha mão esquerda. Mas como o sistema chamado mãos dadas não está indo para a direita, é porque a minha mão esquerda também está fazendo uma força na mão direita de igual valor, né? Então tem um equilíbrio, né? Então lá na resistência dos materiais, a gente chama esse pedaço aí de elemento infinitesimal. Então a gente isola um cubinho microscópico, né? Imaginário, a gente isola um cubinho imaginário de um elemento sólido, tá? Para analisar quais são as forças que estão atuando ali. E ali a gente descobre a tração, a compressão, o cisalhamento, né? E ali a gente descobre os esforços, né? As cargas de pressão que eu tenho ali, né? Quando eu falo de líquidos, a gente não usa a expressão elemento infinitesimal, a gente usa a expressão volume de controle. Então, o que é o volume de controle? É um elementozinho pequenininho, né, como se fosse aquele nosso cubo, só que de água, tá? Então eu pego aqui, esse desenho aqui está plano, mas esse desenho ele é tridimensional, porque eu tenho uma certa largura, né? Nessa figura aqui, eu tenho uma certa largura, que aqui na base seria o P, e lá em cima seria aqui uma largura maior do que na base, né? Então vejam, a mesma figura, sendo que aqui visto a secção transversal, eu já representei aqui a altura da lâmina d'água, já representei a área molhada, que é toda essa área aqui, que nesse caso é um trapézio, né, de cabeça para baixo, e já representei aqui o perímetro molhado, ó, ok? Ok. Então, visto aqui em corte, o que é que a gente pode perceber? Vamos colocar devagarinho aí os elementos que estão apresentados aí. Eu tenho o fundo do canal, tá? Eu peguei esse retângulozinho aqui, ó, como sendo o meu volume de controle, tá? Então esse retângulo aqui, ele tem uma largura L. Vale ressaltar, pessoal, esse retanguinho aqui, que a gente está vendo assim, ó, né? Esse retanguinho que a gente está vendo assim, que tem largura L, ele na verdade, olha o que é que ele é na verdade, ó. Né? Na verdade, ele é isso aqui. E se eu for tentar ser mais fiel ainda ao desenho, isso daqui é mais ou menos assim, ó. Né? Mais ou menos assim, né? Onde esse pedacinho aqui, ó, seria o meu P, ó. Isso daqui, ó. O meu P não. Seria essa basezinha aqui. Se eu chamar isso aqui de basezinha B, isso daqui seria a basezinha B, né? Então esse elemento aqui, ele na verdade é volumétrico. Eu tenho uma largurazinha aqui, ó. Que é a largura do rio. Aqui eu estou chamando de E, de espessura, para não chamar de L de largura aqui, porque esse L aqui é o comprimento, né?
Então, vamos tomar cuidado, que depois a gente vai ter que multiplicar isso daqui por essa espessurazinha aqui também, tá? Bom, então vamos para frente. Quando eu tenho aqui uma massa de água separada, eu tenho uma massa de água que fica nesse lado dela, a montante dela, já que o escoamento é para lá, a montante é antes, né? Que vai tentar empurrar essa nossa massa. A nossa massa é essa, para lá. Né? Então vai fazer aqui uma distribuição de forças triangular aqui, né? Para lá, uma distribuição de tensões, cuja resultante é F1. E eu tenho a nossa massa exercendo uma força para lá, na outra massa que está a jusante dela, a jusante do nosso volume de controle, que seria essa outra massa de água aqui, ó. Mas como que me interessa? São as forças que atuam no meu volume de controle e não as forças que o meu volume de controle exerce nos outros. Na hora que o meu volume de controle exerce uma força para lá, esse cara reage com essa distribuição triangular de tensões aqui, cuja resultante é F2, tá? Então eu já tenho duas forças aí, F1, F2, e aí eu tenho o peso também, né? O peso que é vertical, o peso ele é vertical, tá? Porém, quando a gente vai aplicar as leis de Newton, a gente vai ter que colocar uma resultante na direção do eixo X, né? E outra resultante perpendicular a ela na direção do eixo Y, né? Só que o peso ele está aqui, ó. O peso W ele está aqui, vertical, né? Então eu vou ter que encontrar a componente desse peso nessa direção aqui, né? A componente e a componente do peso nessa outra direção aqui, ok? Nessa direção aqui é o W seno de alfa e nessa direção é o W cosseno de alfa, tá? Então eu tenho, vejam que eu coloquei aqui o W seno alfa para cá. Professor, por que você não representou o W cosseno? Porque não vão me interessar as forças verticais, vão me interessar apenas as forças horizontais que atuam ao longo da direção do escoamento, que é essa, ó, é X. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, somatório de Fx igual a zero, segundo a lei de Newton, né? Somatório de Fx igual a zero, né? Então, ok, eu já representei o F1, já representei o F2 e já representei a componente horizontal do peso, né? Que é o W seno alfa. Está aqui ele, ó, a componente horizontal do peso. Agora, professor, e esse tal aqui? Esse tal é uma tensão de cisalhamento, que é um atrito entre a água e a superfície do líquido, né? Então, ó, na hora que tá aqui a superfície do líquido, tá? Tá aqui a água tá querendo ir para lá, né? Então, na hora que a água empurra essa superfície do líquido, se a superfície da calha, né, do canal, da adutora, se essa calha fosse um tapete, esse tapete seria arrastado para lá, né? Eu sempre gosto de ilustrar para você, se fosse um tapete solto, não tivesse fixado, né? Esse tapete seria arrastado, para mostrar que existe uma tensão de cisalhamento aí, né? Que é na direção da força. A tensão de cisalhamento é aquela que é na direção da força, tá? Na direção paralela, a mesma direção da força. E que não me interessa a força que a água faz no canal, né? A água arrastaria o tapete do canal para lá. Interessa a reação que o tapete faz na água, porque nós estamos analisando as forças que ocorrem no nosso volume de controle. Então, na hora que a água faz uma força para lá no tapete, né? Essa minha adutora reage com uma força para lá, que é essa tensão tal zero aqui. Mas perceba que nessa imagem o tal zero está representado no fundo da tubulação. Aqui, ó, só que eu não tenho atrito entre a água e as paredes da adutora apenas no fundo. Eu tenho também nas paredes laterais, ou seja, eu tenho ao longo de quem? De todo o meu perímetro molhado, né? Aqui fica complicado desenhar essa figura 3D, onde eu teria que colocar essas setinhas também aqui, ó, né? Ao longo subindo, ó, ao longo dessa parede. Mas essas setinhas não estão apenas aqui, né? Indo em direção aos seus olhos, elas estão indo em direção aos seus olhos, saindo da TV, ó, tá?
elas estão saindo da TV tanto no fundo como também aqui nas paredes laterais, saindo da TV, tá? Então eu tenho aqui uma distribuição, né, de tensão superficial, né? Aí, professor, o que é tensão? É força sobre área. Então a força é a tensão vezes a área, né? Então, vejam que eu já coloquei aqui, ó, somatório das forças resultantes tem que ser igual a zero. Quais são as forças que atuam para lá? Eu tenho F1 e eu tenho W seno. Então, F1 mais W seno, as duas que são positivas. As que atuam contra o sentido do escoamento, eu tenho F2, então por isso está menos F2, e menos tal PL. Professor, por que tal PL? Porque, vou repetir o que eu acabei de falar, né? O que é a tensão? A tensão é a força sobre a área, né? Então, quem é a força? A força é a tensão vezes a área, certo? Que área, professor? A área onde essa tensão atua, né? E se você prestar atenção, essa área atua ao longo do comprimento L, né? Mas se eu planificar essa figura, se eu cortar aqui e abrir, eu vou ter um comprimento aqui P, né? Tava aqui, ó, tava aqui. Aí eu abri, eu rebati para cá, ó, rebati para cá. Então eu vou ter esse comprimento P aqui, ó, certo? Esse comprimento P, né? Que seria isso daqui, ao longo de uma extensão L. Por isso que essa área é PL, tal PL, tá? Bom, o principal, o mais difícil a gente já fez. Agora é desmembrar isso daí, tá? Então olha só. Por hipótese, o escoamento é uniforme, né? Ah, isso aí é importante. A gente já definiu para você o que é escoamento permanente, o que é escoamento uniforme, né? E a gente disse para vocês que o escoamento da gente ia ser sempre considerado uniforme, tá? Olha, o escoamento sendo uniforme, quando eu pego dois pontos, lembra? Dois pontos, eu pego uma foto de dois pontos diferentes, esses dois pontos são iguais. Num escoamento em conduto livre, um escoamento não uniforme, seria marcado por diferenças alturas aqui, ó. Tá? Seria marcado por um ressalto hidráulico. Aqui eu não tenho ressalto, eu tenho mesmas alturas. Se eu tenho mesmas alturas, Y nesse lado vai ser igual a Y nesse, ou seja, o Y1 aqui vai ser igual ao Y2. E isso implica que essa distribuição de forças de tensão passa a ser igual a S, consequentemente, o F1, que é a força resultante desse lado, passa a ser igual à força resultante desse. Portanto, eu vou poder cortar. Tá? Então, ó, portanto, F1 igual a F2. Então, eu já estou mostrando que F1 igual a F2. Outra coisa que nunca faz sentido em termos de análise aqui, é analisar peso, né? Principalmente com algo que está se movendo, que é a vazão, né? Então, eu vou substituir o peso por peso específico vezes volume, né? Peso específico não é peso sobre volume, né? Então, lembra, definição. Peso específico é peso sobre volume. Então, quem é peso? Peso específico vezes volume. Quem é o volume? É a área molhada ao longo desse comprimento, né? Isso aí vai ser o volume, vai ser essa área aqui, que não dá para ver aqui, que dá para ver nessa figura, e a extensão dele vai ser esse comprimento. Então, é AL. Então, onde aparecia W, que era o peso, eu vou substituir por gama AL, tá? Bom, então o que é que nós vamos ter? Na forma que a gente tinha, que era essa, do jeito que estava lá, o F1 cancela com o F2. São iguais. Quem mais? O W eu já substituo por gama AL, né? Substituo por gama AL, que é o peso específico, área molhada, vezes o comprimento aqui do nosso volume de controle, tá? E aí o L aparece nos dois lados, ó. Então eu já posso cancelar o L, né? Passei esse fator para lá, cancelo o L. E aí o que é que eu tenho? Ó, eu tenho o seguinte, pessoal, que esse tal aqui, essa tensão de cisalhamento, ela é gama A sobre P. Pessoal, por definição, quem é área molhada sobre perímetro molhado? É o raio hidráulico, né? Então, raio hidráulico é área molhada sobre perímetro molhado. Então, eu vou substituir na próxima linha área molhada sobre perímetro molhado pelo raio hidráulico. Aqui, ó. Então, ficou gama, raio hidráulico, seno alfa. E quem é seno alfa, pessoal? Que tinha escrito aqui, mas eu apaguei.
é a declividade. Então, a nossa fórmula ficou assim, ó, como seno alfa é a declividade, então vai ficar gama, raio hidráulico, vezes a declividade. Aí, professor, a literatura, do nada, isso aqui é uma crítica minha, ela chama essa tensão, que é uma tensão de cisalhamento, é ou não é? Né? Não é uma tensão normal, é uma tensão de cisalhamento, cuja letra a gente representa por tal, por essa letra mesmo. Aí, do nada, a literatura passa a chamar de sigma. Ah, podia chamar de sigma? Podia chamar de A, B, C, D, F, G, H, I, J, X, Y, Z, W, K, cápsula, o que quisesse. Mas logo o sigma, que é o símbolo que é usado para a outra tensão, que é a tensão normal, para quê? Né? Essa tensão não é normal, é uma tensão de cisalhamento. Então chamasse de tal mesmo, então chamasse de qualquer outra letra grega, menos o sigma, porque é a única letra que representa a tensão normal. Então isso dá, o aluno que está ali meio despreparado, dá a ideia de que essa tensão aqui é normal. Essa tensão não é normal, é uma tensão de cisalhamento, que é gama, raio hidráulico vezes a declividade. E essa tensão vai ter um nome chamado tensão trativa, que é super, hiper, mega, ultra, maxi importante quando a gente vai estudar principalmente sistemas de esgoto, que não é nessa matéria, que é sistemas de abastecimento de água. Quando a gente vai estudar sistema de esgoto, a tensão trativa é critério de dimensionamento, tá? É critério de dimensionamento, ok? Mas, por enquanto, eu estou só apresentando para vocês a tensão trativa. Então, feita essa definição, eu passo um pouquinho para frente, e aí eu vou relembrar, ó, estudando hidráulica, a gente vê que a tensão de cisalhamento pode ser escrita em função ali de alguns adimensionais, né? Aqui eu tenho ρ, F, V ao quadrado sobre 8. Então, se a tensão de cisalhamento, que é gama raio hidráulico vezes I, pode ser igualada a essa fórmula aqui, fator de atrito, tá? Velocidade, eu igualo aqui, ó. Na hora que eu igualar, eu isolo esse V aqui e encontro esse V com essa fórmula, ó. Com essa fórmula. Aí eu quero chamar a atenção para isso daqui, ó. Esse raiz de 8G sobre F, o Chesy, que foi o cara que estudou isso, chamou isso daqui de C, que é o coeficiente de Chesy. Lembram que eu falei para vocês que a equação de Chesy estava para o conduto livre, assim como a equação de Darcy-Weisbach, que é a fórmula universal, estava para o conduto forçado, que ambas tinham ali uma dificuldade, que era a dificuldade de calcular o seu fator de resistência. No caso da equação Darcy-Weisbach, calcular o fator de atrito, né? Aí eu falei, olha, esse fator de atrito é um número chato para calcular, porque ele está em função do número de Reynolds, ele está em função do tipo de escoamento, ele está em função de um bocado de coisa, inclusive dele mesmo, né? Pois é, aí eu falei, na equação de Chesy nós temos um cara que é igualmente difícil de determinar, que é o coeficiente de Chesy. Sabe por quê, pessoal, que é igualmente difícil de determinar? Porque ele depende do fator de atrito. Ó. O danadinho de um lado depende do danadinho lá do outro lado, né? Então, nós temos essa dificuldade, né? Aí, lá no lá nesse conduto forçado, tem um salvador da pátria ali, que é o Hazen-Williams, né? O Hazen-Williams, o que é que faz? Ele abandona a fórmula universal e ele desenvolve uma fórmula dele, né? Que é a fórmula de Hazen-Williams, né? Que é empírica, hein? Não tem provação matemática, não tem comprovação matemática, mas que realmente dá uma aproximação muito, muito grande, tá? E aí, ele tem um coeficiente dele, que é o coeficiente de Hazen-Williams, que também é chamado de C, hein? Mas não confunda com esse C aqui, que é o coeficiente de Chesy, e que ele tabela esse coeficiente lá, o Hazen-Williams, em função do material. Aí ele resolve o problema de ter que saber se o escoamento é de transição, se é turbulento, liso, rugoso. Ele esquece isso aí, de ter que ir atrás do número de Reynolds, da rugosidade absoluta do material, aí torna bem mais fácil, né? Quando chega aqui na nossa hidráulica, o Chesy ele é igualmente difícil, né? Então, só para mostrar, o Chesy depende do F, por isso que ele é igualmente difícil. Então, substituindo isso daqui por C, fica assim, V igual a C, raiz do raio hidráulico vezes I. Só que usar uma equação com negócio de V, de velocidade, é coisa de menino ré amarelo do buchão.
A rainha das informações na engenharia hidráulica é a vazão. Então, se eu usar aqui a equação da continuidade, Q igual a V, e isolando V, V igual a Q sobre A, e eu substituindo esse V aqui por Q sobre A, o Q fica aqui, o A vai para lá, ó. Então fica Q igual a CA, raiz do raio hidráulico vezes a declividade. Tá? Pessoal, não estou nem me dando ao luxo de escrever essas coisas aqui, porque são coisas que vocês já sabem. A equação da continuidade, por favor, né? Vocês já sabem. Então vai ficar Q igual a coeficiente de Xi vezes a área molhada, essa área aqui é a área molhada, também pode chamar de AM, tá? Também pode chamar de S, tem muito livro que coloca S, a maioria inclusive, vezes raio hidráulico vezes a declividade, tudo isso é elevado a 1/2 ou 0,5 ou raiz disso. Tá? Dá no mesmo. Bom, então essa aqui é a equação de Xi, tá? Aí veio um cara que foi o Manning, o cara é brother, o cara é maninho, por isso que o nome dele é Manning, né? Que ele é o Hazen Williams aqui do escoamento em conduto livre, né? O que é que ele fez? Só que ele foi mais bacana ainda do que o Hazen Williams, porque ele pegou toda aquela comprovação matemática que a equação de Xi tinha e que eu demonstrei aqui para vocês, e não jogou aquilo na lata do lixo, tá? E criou uma ciência nova, não, como o Hazen Williams fizeram. Ele simplesmente fez o seguinte, ele criou um coeficiente dele, chamado número de Manning, tá aqui, ó, o número de Manning, e relacionou com o coeficiente de Xi. E aí ele fez um bocado de teste, um bocado de diâmetro, um bocado de material, ferro fundido, aço, PVC e tal, e estabeleceu, depois que fez esses testes tudinho aí, o número de Manning para cada material. Então ele fez algo parecido com o que o Hazen Williams tinha feito. E estabeleceu que a relação entre o coeficiente de Xi e o número de Manning dependia do raio hidráulico, ou seja, das características geométricas raio hidráulico. O que é característica geométrica? Da tubulação, do canal, né, raio hidráulico elevado ao sexto sobre o número de Manning. E se eu substituir esse C aqui, ó, por essa expressão na equação de Xi, a equação vai ficar assim, ó, né? Aí se aqui for vazão, aí aqui vai ter o área molhada, né? Que acho que eu vou mostrar isso aí no próximo slide. Então ficou em função do número de Manning. Como eu peguei a equação de Xi e eu acrescentei ou substituí o coeficiente de Xi pelo número de Manning, essa equação passou a se chamar equação de Xi-Manning, que é a equação rainha desse capítulo, dessa aula de hoje, tá? Então essa daqui é para o V, né? Mas eu tenho aqui a principal que é para a vazão. A diferença é que quando aqui é vazão, entra aqui a área molhada. Então a fórmula ficou assim, ó. 1 sobre N é o número de Manning, vezes a área molhada, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, né? Vezes a declividade elevada a 1/2. Ok? Então, ficou isso daqui. Então, essa daqui é a equação de Xi-Manning. Anote essa equação. É essa equação que quando vocês viram instalações hidrossanitárias comigo, aí tinha assim a equação de Manning-Strickler. Aí eu falei que esse Strickler é um doidão, doidinho. Se meteu aqui do nada, tirou a estrela principal aqui é o Xi, nem é o Manning, a estrela principal é o Xi, né? Aí tiraram o nome dele, Xi, botaram de Strickler, porque o cara simplesmente colocou logo alguns valores lá de número de Manning pro valor dele, enfim, né? Então, não, esse Strickler chegou de paraquedas. A equação que rege o escoamento em conduto livre, seja para águas, seja para adutora por gravidade de conduto livre, seja para esgoto, seja para águas pluviais, seja para sistemas públicos de drenagem, é a equação de Xi-Manning, que é essa, ela é única. Todas as outras são ela, né? Não são outras, todas as outras são elas. Ok? Mas aí eu quero deixar algumas questões aqui para vocês. Olha só. Isso daqui é uma tubulação fechada, tá? Onde eu tenho de propósito aqui um nível da água que não está, esse nível da água não está passando pelo centro da tubulação, tá? Eu vou me permitir fazer um único exemplo aqui, tá? Da equação de Xi-Manning, que é justamente o caso de eu ter aqui uma circunferência, né? Ou seja, eu tenho aí a minha tubulação, tá aqui o centro dela, né? E o nível da água passando bem no centro da tubulação, certo? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês.
quem é a área molhada aqui, né? Ó, pessoal, a área é πr ao quadrado sobre 2. R é coisa de menino velho amarelo do buchão, né? Aqui, na engenharia, não é negócio de R não, tudo é diâmetro, né? Dimensionar e achar diâmetro, então tudo é em função do diâmetro. Então a área de uma circunferência inteira é πd2 sobre 4, né? Como a área molhada é a área desta meia circunferência aqui, né? Então é πd2 sobre 8, confere? Então essa área molhada aí vai ser πd2 sobre 8, ok? Professor, e quem é que vai ser o perímetro molhado aí? Bom, o perímetro molhado é esse perímetrozinho aqui, ó, né? É a parte da tubulação que está em contato com a água, tá? Então isso daqui vai ser o nosso perímetro molhado e isso daqui vai ser a nossa área molhada, né? Então, se o perímetro, em função do raio de uma circunferência inteira é 2πr, em função do diâmetro é πd. E de meia circunferência, πd sobre 2. Né? Então, eu vou ter aqui πd sobre 2. Professor, então quem é o nosso raio hidráulico? Ora, o raio hidráulico é a área molhada pelo perímetro molhado. Então, o raio hidráulico aqui vai ser a área molhada, né? Vou multiplicar a de cima vezes o inverso da fração de baixo, né? 2 sobre πd, né? Então eu cancelo aqui o π, cancelo aqui o d de baixo com o quadrado do d de cima, e esse 2 por 8 aqui fica um 4 aqui embaixo, né? Então o nosso raio hidráulico aqui, nessa questão, vai ser d sobre 4, ok? Nessa questão, nesse exemplo, ficou fácil. E aí, quando eu for aplicar na fórmula, eu vou precisar, quem é minha área molhada? Beleza, tá aqui minha área molhada, ó. Tá aqui minha área molhada. πd2 sobre 8, né? Ok. Quem é meu raio hidráulico? Tá aqui meu raio hidráulico, ó, d sobre 4. Ok, show de bola. O problema vem agora. Quando eu tiver uma altura de lâmina d'água que não seja essa, que seja uma outra qualquer, que forme esse ângulozinho que a gente vai chamar de ângulo de abertura, qual vai ser a área molhada? Qual vai ser o perímetro molhado? Como é que você vai calcular essa área aqui? O buraco é mais embaixo, né? Isso daqui você já, teoricamente, aprendeu lá em hidráulica. Na verdade, lá em mecânica dos fluidos. Tem que ter aprendido isso lá em mecânica dos fluidos, lá em hidráulica. Tem que ter, certo? Qual é o perímetro molhado? Tem que ter aprendido. Mas, de qualquer maneira, as fórmulas para calcular o ângulo de abertura é essa, a área molhada é essa, o perímetro molhado é essa. Agora, isso aqui é depois de uma demonstração. Quando eu dei aula de hidráulica, eu já dei aula de hidráulica lá na UFC, quando eu era estudante de doutorado, eu auxiliava o meu orientador, eu dei aula de hidráulica lá, 2 semestres. Aí eu deduzia isso aqui lá. Que lá é o momento. Aqui que é a aplicação não é mais o momento de deduzir isso daqui. Mas depois de deduzir, você encontra essas formas. E aí é um pouquinho mais complicado. Você tem que saber quem é esse ângulo de abertura. Tá? E esse ângulo de abertura está em função da altura de lâmina da água. Ok, beleza. Mas é um pouquinho mais complicado, certo? Então, se eu quiser complicar a vida de vocês numa prova, vocês têm que estar preparados para isso. Eu vou colocar uma questão onde o nível da água, numa calha circular, numa tubulação, né, circular, não é y igual a 0,5d. É diferente de y igual a 0,5d. Aqui é y igual a 0,5d, né? Aqui a minha altura vamos colocar assim, y sobre d é igual a 0,5. Não, aqui não. Aqui é quando é diferente de 0,5. Aí você vai ter um trabalhinho para calcular a área molhada e o perímetro molhado. Aí eu vou dar uma dica. Os livros de hidráulica fizeram isso por você. O que é que eles fizeram? Eles pegaram as tabelinhas, colocaram desde o y igual a 0, passando pelo y igual a 0,01, 0,02, 0,03, 0,1, 0,2, 0,9, 0,91, 0,99b. E para esses valores de y, são 100 valores de y em relação a d, eles colocaram as suas respectivas áreas molhadas e perímetros molhados. E raio hidráulicos. Aí na tabela tem isso aí, nessas tabelas. Qualquer livro de hidráulica você encontra isso. No livro do professor Rodrigo Porto você encontra essas tabelas. Tá? Então,
você já tem essa facilidade aí, né? Mas numa prova escrita, numa prova nova, você não tem. Você teria que sair calculando isso daí, ok? Bom, de qualquer maneira, vista essa dificuldade, só um instante. Perdão. Vista essa dificuldade, vamos passar para frente. Já estão avisados dessa situação. Vamos passar para frente. E aí, eu falo aqui e apresento para vocês o que é uma seção de mínimo perímetro molhado. Ou a dica, de máxima vazão. Professor, não entendi. Numa questão onde eu tenha que dimensionar, numa questão de dimensionamento real, onde eu tenha que dimensionar um adutor com gravidade em conduto livre, eu vou estar dimensionando um canal aberto, pode ser uma tubulação fechada, que a água vai ficar até uma certa altura, mas pode ser também, pessoal, adutoras por gravidade em conduto livre, tem muito esse formato, podem ser também uma adutora trapezoidal, tá? Pode ser também uma adutora retangular, pode ser também uma adutora triangular, tá? E tem formatos mistos, como por exemplo a trapezoidal triangular, embaixo é um triângulo aqui, tem formatos mistos também, tá? O grande lance é você entender o seguinte, bom, eu vou ter aqui uma altura de lâmina d'água, y, e eu vou ter as dimensões, né? Isso vai me repercutir em quê? Numa certa área molhada e num certo o quê, pessoal? Perímetro molhado, né? Concordam? Então eu vou ter aí, para qualquer que seja o dimensionamento que eu fizer, seja nessa figura, seja nessa figura, seja nessa figura, eu vou ter uma certa área molhada e um certo perímetro molhado. No que consiste eu dimensionar, ou seja, encontrar a melhor configuração com as melhores dimensões, tá? Para otimizar o meu projeto. Ora, eu posso escolher a secção transversal que eu quiser. Embora a maioria delas seja trapezoidal, você vê isso na TV, né? O canal que está extraindo água do São Francisco para abastecer o semiárido nordestino é uma seção trapezoidal. Em Fortaleza foi feito lá em 1994 o canal do Trabalhador, seção trapezoidal. Então, em geral, são seções trapezoidais, são as mais simples de lidar, de operar, tá? Agora, então, qual dessas seções é a que vai me dar a máxima vazão? Porque é ela que me interessa. É ela que vai me dar a maior eficiência, a de máxima vazão, né? A de máxima vazão, nós vamos ver quando a gente passar o slide e mostrar essa fórmula aqui novamente, ó, é que a de máxima vazão vai ser a que tem maior raio hidráulico, certo? Então, passei para o lado errado. Então, perdão, eu cometi um erro aqui. Vai ser a que vai ter maior raio hidráulico. Só que o raio hidráulico é a área molhada sobre o perímetro molhado. Então, a que vai ter maior vazão é a de maior raio hidráulico e a que vai ter maior raio hidráulico é a que vai ter o que, pessoal? Menor perímetro molhado, tá? Então, em outras palavras, a secção transversal que vai me dar máxima vazão é a que me dá maior raio hidráulico, que em outras palavras é a que me dá o quê? Mínimo perímetro molhado. Então, dentre todas as possibilidades que eu for procurar, eu sempre vou ter que procurar, numa situação de projeto, a seção de mínimo perímetro molhado, que é a que me dá a máxima vazão, ok? Então, fica essa mensagem aí. Então, olha aqui. Em dimensionamento de canais, que é adutor com gravidade de conduto livre, é um canal, tá? O projetista deve decidir primeiro a forma geométrica da seção. Trapezoidal, semicircular, retangular, triangular, quadrado, ok? E em seguida, as suas dimensões para dada vazão, que é a vazão do projeto. P, Q, K1, K2, né? Aquilo lá, tá? Para determinada vazão, para determinada declividade, que você não vai poder ficar mudando declividade, quem vai dizer isso é o terreno, é a distância de um ponto ao outro, que vai implicar tudo isso numa declividade, e para determinada rugosidade, ou seja, para determinado material que você vai escolher, personificado no número de Manning. Não existe, olha só, apenas uma única secção
que satisfaça a Mani, aqui é que satisfaça a equação de Cesi-Mani, tá? Não existe apenas uma, ou trapezoidal, ou retangular, ou circular, existem várias. Engenharia civil é uma ciência de tomada de decisão. Não é uma ciência exata, onde só um é a resposta, 2 mais 2 são 4. Não, é uma ciência de tomada de decisão, tá? Então existem várias secções transversais que vão veicular aquela vazão, com aquela declividade. Agora, todas elas têm diferentes eficiências, né? Todas elas têm diferentes eficiências, ou seja, para uma dada vazão eu vou ter que pegar aquela que me dá a maior altura possível para eu utilizar o menor diâmetro, a menor dimensão possível para economizar. Então a questão é financeira, a questão é econômica. Então a seção de máxima vazão, que também vai ser a mais barata, é a que vai ter mínimo perímetro molhado, ok? Então, não existe apenas uma seção que satisfaça a Mani, existem várias. A escolha se dará considerando condições de contorno externas, como interferências, avenidas construídas, limitação de profundidade, lençol freático. Vamos comentar isso? Você deve ter pensado assim, mas professor, se eu tenho várias, mas que uma é a que me dá máxima vazão, essa aí é a melhor. Sem dúvida é a melhor. Concordo em gênero, número e grau com você. Mas será que ela é possível de ser executada? Será que essa seção não implica em uma profundidade tal que nessa profundidade eu intercepte com um matacão, por exemplo, que implica em ter que dinamitar? Será que ela não interfere, por exemplo, com um lençol freático? Então eu tenho que calcular sim, sempre, a seção de mínimo perímetro molhado, que é a seção de máxima vazão, mas nem sempre essa seção é possível por causa dessas interferências, avenida construída. Às vezes a seção de mínimo perímetro molhado implica numa largura tal que não dá para ser executada, eu preciso de algo mais estreito. Ou implica numa profundidade tal que não dê para ser executado, eu preciso de algo mais raso ou mais profundo, sei lá, né? Então eu tenho que ter atenção a ela. O ideal é que seja ela, né, a seção de mínimo perímetro molhado. Mas se houver interferências que impliquem na impossibilidade, na inviabilidade de executar essa secção transversal, aí eu tenho que partir para as outras opções que eu tenho. Alguma que chegue o mais perto possível, onde eu possa compatibilizar essas interferências com a maior vazão possível que eu possa veicular de acordo com o meu projeto. Ok? Deu para entender isso aí, pessoal? Se não tiver claro, encontro virtual a gente discute isso mais um pouco, tá bom? Então vamos para frente. E aí, assim, o dimensionamento do canal, embora simples, é a equação de Cesi-Mani, pura e simplesmente, tá? E rápido, sob a ótica do equacionamento hidráulico, sob a ótica de calcular, ele é simples, tá? Envolve fatores técnicos, construtivos e econômicos mais importantes que muitas vezes são condições de contorno que inviabilizam aquela dimensão de máxima vazão, de mínimo perímetro molhado. Então eu tenho que analisar alternativas, ok? Então passando para frente, o que é que eu vou ter? Então observando essa fórmula aqui, né, que é a fórmula, na verdade, de Cesi-Mani, o pobre do Cesi, o pobre rei, né, como a gente fala no Ceará. O cara fez tudo e não leva nem o nome, né? Parece que o gol dele foi anulado, né? Mas está aqui a equação de Cesi-Mani, ó. Verifica-se que para declividade e rugosidade fixadas, ou seja, eu já tenho a minha declividade fixa, não dá para alterar, e já escolhi o meu material, o meu N, não dá para alterar, né? A vazão será máxima quando o raio hidráulico for máximo, eu já tinha mostrado isso para vocês. E esse raio hidráulico vai ser máximo quando o perímetro molhado for mínimo, que eu também já tinha mostrado isso para vocês, tá? Então note, ó, uma secção nesta condição, a seção de máxima vazão, de mínimo perímetro molhado, sempre deve ser estudada em projeto. Mencionei isso para vocês já umas 2, 3 vezes, essa já é a quarta ali, tá? Além da eficiência hidráulica, minimiza custos de superfície, de revestimento, que é muito dispendioso, ou seja, eu reduzo as dimensões, vou gastar menos, né? Me dando maior eficiência. Mas na prática, nem sempre é possível usar essa secção, né? Podendo resultar em uma secção muito profunda, que intersecte com o nível do lençol, por exemplo, né? Com alto custo de escavação, pode ser um outro problema, ou com rebaixamento do lençol freático, que é outro custo. Então, nem sempre a secção de mínimo perímetro molhado é viável.
Então, muitas vezes eu estudo ela, mas não sendo viável, eu vou ter que usar outra, tá? Nesse caso aqui, se eu estou falando de profundidade, eu vou ter que usar outra menos profunda. Ok, pessoal? Ficou claro? Bom, professor, e como que eu calculo a secção de mínimo perímetro molhado? Vamos começar pela retangular, que é mais fácil? Pessoal, vamos nos acostumando com as dimensões que a gente quer calcular, certo? Se for retangular, a largura é B, a altura é Y, tá? E esse Y que me interessa é a altura da lâmina d'água, hein? É o Y a altura da lâmina d'água. Se eu for fazer um canal, eu tenho que aumentar para as dimensões dele um pouquinho mais. 20 centímetros, 30 centímetros, aí vai depender, tá? Mas o que está me interessando aqui é o Y0, que é a altura da lâmina d'água. É até onde tem água, como você está vendo. Então, largura da base B, a altura da lâmina d'água. Se a minha secção transversal for um retângulo, a que vai me dar mínimo perímetro molhado é aquela cujo B e o Y0 se relacionam de acordo com essa fórmula. B igual a 2Y0. Ou seja, a base tem que ser o dobro da altura. Tá? A base tem que ser o dobro da altura. Essa daqui é a secção retangular de mínimo perímetro molhado. Tá? Ela não é um quadrado. Viu? Cuidado, ela não é um quadrado. Se fosse um quadrado, seria B igual a Y0. Ok? Então a base ela é mais alongada. Tá? Se for a seção retangular de máximo, de mínimo perímetro molhado, é aquela que tem base mais alongada. Tá? Bom, e se for um trapézio? Primeiro, quais são as dimensões e os nomes, tá, do trapézio? Eu poderia chamar assim, base maior, base menor e altura, mas vamos esquecer essa nomenclatura. A base menor é a base, tá? É a base do trapézio, a base construída do trapézio, é a base menor, tá? A altura aqui é a altura da lâmina d'água, né? Então é a altura até onde tem água, então a altura entra. Só que eu não vou usar a base maior não, tá? Eu vou usar esse lado aqui, que a gente vai chamar de Z, que a gente vai chamar de geratriz do trapézio, tá? Então anote ali, esse Z é a geratriz do trapézio, certo? Que nas questões eu coloco esse Z como sendo 45 graus, às vezes, aí 45 graus facilita o cálculo, porque o cateto oposto é igual ao cateto adjacente, ou seja, Z igual a Y0. Portanto, aqui o cateto oposto é Y0, aqui é Y0, aí a base maior é B mais 2Y0, fica mais fácil, né? Quando eu coloco um ângulo aí, eu consigo relacionar as minhas três dimensões. O Z, eu consigo tirar a letra Z e substituir em função de B e de Y0, ok? Então, a seção de mínimo perímetro molhado trapezoidal é dada ela relaciona essas três variáveis, né, dimensões, de acordo com essa forma. B é 2y0 vezes, entre parênteses, raiz de 1 mais Z2 menos Z. Ok? Então, lógico que na hora da prova você vai estar acessando os slides, você não tem que demonstrar essa forma, você só tem que usar, aplicar. Tá? Bom, e aí, finalmente, adutora por gravidade de conduto livre. Agora a gente vai chegar no dimensionamento, então na reta final dessa aula. Tá? A base foi mais importante, agora a gente está na reta final. Então, em outras palavras, eu tenho a água sendo transportada de um reservatório superior para um inferior, né? Então vai descer, se desce é por gravidade. E eu tenho a linha piezométrica coincidindo com o nível da água, né? Fato que comprova que o escoamento é em conduto livre, tá? E aqui as relações entre eles são pela equação de Chez-Riemann. Pronto, resumindo, é isso, tá? Então eu vou usar a equação de Chez-Riemann, né? Só que o Chez vai embora e entra o Mann. Então ficou assim. Isso aqui é mais do mesmo. É um slide que vocês já tinham visto. Só que agora o que me interessa é substituindo o C na equação de Chez pela expressão dele em função do número de Mann. Ficou assim, ó. Essas duas de baixo são as que estão com relação à vazão, né? Então se eu quiser isolar a vazão, a fórmula a gente já conhecia. É 1 sobre N vezes A vezes rho hidráulica elevado a 2/3 vezes I elevado a 1/2, 0,5, que eu já tinha apresentado essa equação aqui, vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. É essa equação. Tá? O resultado da aplicação de Mann dentro de Chez resulta nessa equação, que são essa mesma equação aqui, esse mesmo slide aqui, ó. Mesma coisa. Tá? Então vamos para frente sem perder tempo. Tá? E aí, já tem questões. Vou fazer essas questões e a gente vai encerrar essa aula, certo? Presta bem atenção. Um canal de seção trapezoidal. Então eu já tenho o B aqui, ó, 1,66, tá vendo? Ó?
Eu já tenho aqui a altura da lâmina d'água, que é Y0, que é 1,5, tá vendo? E ele acrescentou mais 50 centímetros de canal. Só para a sua informação, tá? E um ângulo alfa aqui, que eu acho que ele está dando esse ângulo ali. Vamos ver, tá aqui, ó, 45 graus. Ele facilita demais a vida da gente. Vamos lá. Então, o canal de seção trapezoidal, de taludes inclinados de 45 graus e de declividade de fundo, que é o I, né? De 40 centímetros por quilômetro, aí você vai converter isso aí para metro por metro, né? 40 centímetros por quilômetro, você vai converter isso aí para metro por metro, tá 0,0000, bem, tá? Foi dimensionado para uma determinada vazão Q0. Provavelmente, nós vamos ter que calcular quanto era esse Q0, tá? Tendo-se chegado às dimensões da figura apresentadas a seguir. Pronto, alguém já tinha feito esse dimensionamento e tinha chegado nesses valores aqui. Base, né? 1,66 metros, a altura de lâmina d'água 1,5 metros, um ângulo do talude de 45 graus, e aí ele foi ainda a declividade, né? E aí ele acrescentou mais meio metrozinho, tá? Para evitar transbordamento e tudo. Bom, nestas condições, pede-se para um material cujo número de Manning é 0,02, o valor da vazão do projeto Q0. Pessoal, é só aplicar na forma de Chern-Manning. Agora, calcule logo com cálculos auxiliares, fique logo com essa dica, área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico, tá? Calcule logo isso daí, área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico, para depois só substituir na fórmula, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro passo, perímetro molhado. Eu coloquei aqui a figura, já converti a declividade para metro por metro, ficou 0,0004, tá? E aí, ó, quem é o perímetro molhado? Vamos devagarinho? Vamos devagarinho? O perímetro molhado é isso daqui, mais isso daqui, mais isso daqui, né? Então é 1,66 mais 2Z. Z desse lado e Z desse. Confere? Bem, porém, vamos ajudar com a lousa aqui. Tá? Então vamos ajudar com a lousa. Eu tenho aqui o anguinho, né, de 45 graus, certo? Então esse cara aqui é o nosso Z, tá? Então vamos fazer melhor? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o anguinho aqui de 45 graus. São iguais, tá? E aqui o nosso Z, tá? E aqui o nosso Y0, que é 1,5 metro, tá? Então, como esse cara aqui é um trianguinho retângulo, né? E que é caracterizado por ter esse rapaz igual a esse, né? Então eu já sei, por exemplo, que isso daqui é 1,5 metros, né? Assim como esse cara aqui também, ó, 1,5 metros, tá? Mas o que me interessa é calcular o Z, né? Então esse Z, esse ângulo e esse Y0 se relacionam pela função cosseno, né? Cosseno de 45 graus é o cateto adjacente sobre Z, né? Então quem é que vai ser Z? Z é Y0 vezes o cosseno do 45 graus, do alfa, cosseno do alfa. Vamos chamar alfa, né? Vamos generalizar? Cosseno do alfa, tá? Cosseno do alfa, ok? Então, quem é Z? É Y0 cosseno do alfa, tá? Bom, só que, então, Z vai ser Y0, tá? Y0. Quem é cosseno de alfa? Né? É a raiz cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, desculpa. Tá? Então Z vai ser Y0 raiz de 2 sobre 2. Tá? Só que o perímetro molhado, vamos para cá. O perímetro molhado, aqui é B, aqui é Z, aqui é Z. Então, o perímetro molhado é B mais 2Z, né? Ou seja, é B mais 2 Y0
raiz de 2 sobre 2. Portanto, eu cancelo esse 2. Por isso que a minha fórmula ficou assim, ó. B mais y0 raiz de 2, que é a fórmula que eu estou apresentando aqui, ó. 2y0 raiz de 2. Ah, nasceu que eu errei. Errei aqui, pessoal. Vou editar isso aqui depois. Então, quem é z? Z é y0 sobre o cosseno de alfa, né? Então, vai ficar y0 sobre raiz de 2 sobre 2, né? Que vai ficar 2y0 sobre raiz de 2. Que racionalizando, vai ficar simplesmente y0 raiz de 2, tá? y0 raiz de 2. Então aqui, eu não vou editar não, vou deixar assim, tá? y0 raiz de 2, e aí esse 2 aqui não cancela mais não, tá? Vai ficar assim, 2y0 raiz de 2, que é do jeito que está lá, tá? Então, 2 vezes 2. 2y0 raiz de 2, que é o que está aqui. Então, perímetro molhado, substituindo aí o B por 1,66 e o Y por 1,5, deu 5,9 metros, ok? E aí eu também tenho área molhada. E aí quem é que vai ser a área molhada? Base maior mais base menor. Só que essa base maior aqui, ó, que vem daqui até aqui, ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada por, ó, pode ver, ó, vamos desmembrar aqui bem direitinho. Isso daqui é igual a Z, né? Isso aqui é igual a Z, isso daqui é igual a Z, isso aqui é igual a B, né? Então é B mais 2Z, tá? B mais 2Z, ok? Ou Y0, né? Ou Y0. Então aqui, ó, vai ficar base maior. Quem é base maior? É B, né? B, ó, mais duas vezes Z, ó. B mais duas vezes 1,5. Mais o Bzinho, que é 1,66, vezes a altura, né? A altura da lâmina d'água, que é o Y0, 1,5 sobre 2. Ok? Aí área molhada, 4,74 metros quadrados. Ok? Bom, e aí vamos para frente. Raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado. Ok? 0,8 metros. Finalmente, joga no cálculo da vazão para calcular na equação de Chesy-Manning, né? Então, o número de Manning, ó, 1 sobre 0,02, área molhada 4,74, raio hidráulico 0,8, que eu já tinha calculado, declividade 0,0004, ok, cheguei nesse valor, 4,08 metros cúbicos por segundo, que dá 4.080 litros por segundo. Essa é a resposta da questão, ok? Então, tinha só trocado aqui a multiplicação, tá? Vamos para frente. A segunda questão, ela é referida na primeira, referenciada na primeira, ó. Supondo que o projeto do exercício anterior venha a ser refeito para uma vazão de 8 metros cúbicos por segundo, que é 8.000 litros por segundo, olha, pessoal, ele estava com a vazão de 4.000 litros por segundo, ele vai duplicar a vazão, tá? E que a seção deva ser retangular, ele quer por alguma imposição, provavelmente nível do lençol, a seção retangular, qual a sua profundidade a fim de que o canal seja de mínimo perímetro molhado? Primeira coisa, se o canal é de mínimo perímetro molhado, na seção retangular eu vou ter logo que estabelecer a relação B igual a 2y0. Por quê? Porque essa é a relação da seção de mínimo perímetro molhado, tá? B igual a 2y0. Ah, professor, eu vou usar o B e o y0 da questão anterior. Não, em hipótese alguma, ele quer que você calcule isso, o B e o y0, tá? Então eu vou simplesmente substituir um incógnito por outro. Então no perímetro molhado, que seria B mais y0 mais y0, tá? Vai ficar o B, que é quem? 2y0 mais 2y0, 4y0. Joguei tudo em função do y0. Área molhada, base vezes altura, by0, né? by0. Mas quem é B? 2y0. Então, área molhada, 2y0 ao quadrado. Tá tudo em função do y0. Raio hidráulico, 2y0 ao quadrado, que é área molhada, sobre 4y0. y0 sobre 2. Joga na equação de Chesy-Manning. Aqui é a equação de Chesy-Manning.
o material é o mesmo, então o número de Mani não muda, a declividade também não. Mas onde tinha área molhada, entra 2y0, perdão, y0 ao quadrado. 2y0 ao quadrado. E onde tinha raio hidráulico, y0 sobre 2. Você vai ter que resolver essa equação. Não é tão simples. Mas você vai ter que resolver essa equação para o y0 elevado a esse expoente aqui. Mas aqui tá, só tem uma incógnita. Você encontra o y0 2 metros. Como B é 2y0, B é 4 metros. Morreu a questão. Ok? E aí, pessoal, eu tenho uma questãozinha também com o canal trapezoidal. Essa questão está resolvida, tá? Calcule a velocidade média, verifique se a seção encontrada é de mínimo perímetro molhado ou não. Ou seja, fora a parte, você vai ter que calcular a seção de mínimo perímetro molhado para ver se bate com essa, tá? Ele deu aqui o talude, mas ao invés de dar um ângulo como 45 graus da questão anterior, ele colocou duas horizontal para uma vertical, tá? Isso aí é a relação entre o H e o V. Aí ele diz, deu a declividade, 0,001 metro por metro, tá? Deu a vazão, 6,5 metros cúbicos por segundo, pediu para utilizar a relação B igual a 4y0, tá? E aí, você fazendo a questão, você chega aí na sua resposta. Só que isso daqui vai ficar para você observar em casa, que esse vídeo já está bem longo, mas é o mesmo raciocínio, é bem legal. Só lembrando, isso aqui não é porque é seção de mínimo perímetro molhado, não. Foi porque foi uma imposição da questão. Então ele diz, condição imposta na seção trapezoidal. B igual a 4y0. Substitui, acha o perímetro molhado em função do y0, acha a área molhada em função do y0, acha o raio hidráulico em função do y0, que nem a gente tinha feito, joga na equação e acha o y0, que eu deixei assim aberto, que é para você calcular, tá? Eu escrevi assim, xx metros, é para você calcular, tá? Da mesma forma, acha aqui o B para você calcular, ok? Então aí seriam as nossas dimensões, tá? E na equação da continuidade, você vai continuar aí para fazer o resto dos cálculos que a questão pede, tá certo? Bem, mas isso aqui já são as respostas corretas pelos cálculos encontrados aqui, ó, tá? Já são as respostas corretas. Então, tá aí a questão, já chega para outra questão, essa já é para você fazer, essa outra também, essa já é a 5, ó, essa daí já é a 6. Repito, eu vou dizer que qualquer uma delas pode cair na prova, tá? Qualquer uma delas, ok? Qualquer uma delas, ok? Então tem aí a 7, a 8 e finalmente a gente encerra essa aula, tá? Pessoal, façam essas questões aí que eu vou considerá-los praticados com relação a cálculo, né, de adutor por gravidade em conduto livre, ok? Então deixo para vocês aqui um caloroso abraço, salve a bola.